Iniciando aqui o ciclo de palestras, de painéis, né, que serão apresentados. Eu gostaria de chamar aqui à frente o senhor... Ah, você daí mesmo? Porque eu sabia que eu tenho que manipular aqui o... Não, manipular não, manipular é coisa de esquerda. Bota outro nome aí. Vai deixar. Bom, o senhor Bronze vai falar sobre comunismo e também sobre cleptocracia. Tá? Mudando o nosso formato da manhã, vai fazer sentado ali. E depois no final, quem tiver alguma pergunta, aí eu vou disponibilizar o microfone para as perguntas serem efetuadas, ok? Então, por favor, senhor Bronze. Bom, pessoal, quem já está aqui, quem teve ontem, já me conhece, né? Meu nome é Bronze. Bronze é o derivado de Blaustein, tá? Blaustein, para quem não sabe, foi Trotsky, que foi o meu tio-avô, né? Então eu tenho muita familiaridade para falar do que eu vou falar agora, tá? Mas o básico do que eu vou falar, além de falar sobre comunismo, antes eu vou apresentar alguns vídeos, porque eu gostaria de, primeiramente, pedir a todos aqui, entender qual é a nossa proposta. Primeiro, a nossa proposta é fazermos uma reflexão, que é importante, né? A coisa mais difícil do mundo é o pessoal fazer reflexão, tá? E o que falta, o que nós da direita temos que fazer é a reflexão justamente para que a gente consiga fazer as mudanças de ideia. O importante é o que o nosso colega falou hoje aqui, da doutrinação, né? Ele colocou muito bem, e parece que a professora também falou, e a doutora falou sobre isso. Então, qual é a grande sacada nossa? Eu vou apresentar aqui para vocês um pensador, que são os meus gurus na área do livre pensar, né? Ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar do professor José Munir Nasser. Vocês já ouviram falar dele? Não. Tá, o professor José Munir Nasser, vocês vão ver, eu vou passar um vídeo dele aqui. É um dos que eu recomendo muito para que a gente possa entender o que é o comunismo, tá? Vou falar um pouquinho sobre como que se formou isso, como que se formou essa ideia, por que que essa ideia surgiu. E, além do professor Nasser, também o Roberto Campos, um grande economista, não sei se vocês já também ouviram falar, um dos maiores liberais da nossa economia. Aliás, ele foi responsável para tirar o Brasil, não sei se vocês sabem disso, que antes do governo, tá, que o pessoal chama de regime militar, nunca existiu no Brasil regime militar. Isso é uma mentira mais mal contada. O que houve foi um governo de exceção. O que é um governo de exceção? Um governo transitório para recuperar a garantia de lei e ordem, que o Brasil estava indo na contramão. Justamente por quê? Porque os regimes totalitários queriam tomar conta do Brasil, tá? Existem duas vertentes do comunismo, que é o leninismo, que é o Lenin, que é o comunismo de Lenin, que meu tio-avô, infelizmente, ajudou a formar na União Soviética, tá certo? Com os sovietes, não sei se vocês lembram, a Revolução do Proletariado lá, tá? E o maoísmo, né? Que foi implantado na China, são as duas vertentes maiores do comunismo. As outras derivações de Pol Pot, na Indochina e tudo mais, surgiram daí, tá? Tanto que quando o primeiro discurso do canalha, do Fidel Castro, na ONU, foi dizer que ele realmente tinha implantado em Cuba o quê? O comunismo stalinista, leninista. Vocês lembram disso? Tá ok? Então, nós vamos falar sobre essas vertentes, como isso aconteceu, e antes eu vou apresentar um vídeo, que eu vou chamar todos nós para uma reflexão, nós vamos nos entender. Não gostaria de estender muito, mas mostrar para vocês nesse vídeo, para a gente tentar uma reflexão depois desse vídeo. Tá ok? Aí a gente vai ver como que nós somos, o que nós somos e como nos sentimos em relação a tudo o que nós devemos fazer e como nós devemos mudar a nossa vida fazendo a reflexão. A reflexão é o livre-arbítrio, que é o maior e a mais cara condição de vida humana que nós recebemos do Criador, sermos livres.
livres para fazer, livres para pensar, porém com responsabilidade. Quem não tem isso não pode assumir coisa alguma. Então vamos fazer comigo, por gentileza, uma reflexão nesse vídeo. Vocês têm só um minutinho de paciência que eu vou passar aqui, tá ok? Esse vídeo ele é auto-indicativo, vocês vão ler a legenda, tá? Para a gente entender um pouquinho. Gente, não precisa de som, o vídeo é autoexplicativo, é só a gente ler lá, né? Ele é bem intuitivo. Vocês observaram ali que nós estamos? E tem gente que se acha alguma coisa na vida, estão vendo lá? Você ok, gente? Então, é para a gente começar a refletir, né? Tem um outro vídeo que eu vou apresentar, que é a continuação desse, que é para a gente complementar, né? Ok?
Vocês estão entendendo? Ele está mostrando o experimento de uma fenda. O que acontece quando você passa uma partícula por uma fenda, né? Aí ele vai colocar uma fenda dupla. Vocês estão vendo o que acontece? É isso que acontece, não é isso? Vou dar uma paradinha para dar explicação para vocês. Vocês viram que quando é uma onda, o que acontece? Quando saiu ali partícula, gente, partícula, vocês viram que só formou quando ele jogou partícula, né, por essas duas fendas. Vocês viram que aqui no fundo só formou dois espectros, lembram? Tá? Por quê? Porque passou por aqui partícula. O que é partícula? Partícula é um sólido, é uma massa, né? A menor massa. Que bombardeio que foi esse que ele passou por aqui? Ele bombardeou lá atrás com as bolinhas. Vocês lembram das bolinhas? Faziam duas faixas, cada uma em direção a cada fenda, né? Então ele jogou o que por essa fenda? Matéria. O que ele está jogando aqui? Embora seja, vocês estão vendo aqui uma onda passando, ele está mostrando como se forma o aspecto de onda, tá ok? Isso aqui, nós vamos ver, isso aqui é quando não se lança a matéria, ok? São ondas, as ondas fazem isso. E a matéria que passou por aqui fez o quê? Fez exatamente as duas faixas, né? Na mesma direção da passagem das duas fendas, ok? Então, uma é a matéria passando e a outra é a onda passando, ok? Eu vou continuar só para que vocês interpretem isso com facilidade. Alguém tem alguma dúvida disso ou não? Ninguém tem dúvida? Posso continuar? Ó, a matéria através de duas fendas, estão vendo? Diferentemente da onda, vocês viram, né? Vocês estão vendo a onda de luz, né? O que aconteceu? Agora ele está bombardeando com matéria. Com que matéria ele está bombardeando aí? Com nêutrons. Era para se esperar que formasse duas faixas, não era? Agora observe. Agora, gente, ele está pondo um observador. Veja como quando o observador está observando, o que vai acontecer, né? Agora tem um observador observando o que é que está acontecendo.
E veja o que acontece quando ele põe um observador. Veja aí. Vocês estão vendo? Quando ele botou o observador, como é que ficou? Veja lá. Estou só antecipando, gente, porque agora ele vai mostrar que vocês viram a diferença, o que esse vídeo mostra. Esse é um experimento que foi feito nos Estados Unidos e que mudou toda a mecânica, que revolucionou a mecânica quântica. Ou seja, vocês viram que quando botaram o observador, a partícula se realmente comportou como partícula, não é isso? Por isso que a mecânica quântica revolucionou todo o sentido do conhecimento humano. Ou seja, ela provou uma coisa que é essencial. O que ela provou? Ela provou o seguinte: nós somos aquilo que nós pensamos. As coisas se comportam conforme nós queremos que elas se comportem. Vocês perceberam isso? Isso foi a maior prova do universo, que
Tudo o que nós queremos, nós plasmamos com o nosso pensamento. Então, a ideologia do pessoal da esquerda é justamente fazer com que esse pensamento flua. Por isso que o nosso companheiro aqui falou, há um tempo atrás, uns momentos atrás, que está todo mundo inerte, está todo mundo parado. Por quê? Porque não houve ainda na cabeça desse pessoal, na cabeça dos que foram doutrinados, que nós temos que romper essa barreira, que é exatamente essa que mostramos aí. Nós temos que pensar diferente, nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que construir a direita de uma forma muito mais efetiva quando a gente muda essa doutrinação. O que acontece? Volto novamente a falar para vocês. Vocês observem que Moisés era um conhecedor já de que o homem plasma aquilo que ele pensa. Vocês viram o que nós somos no universo. Nós não somos nada, não é isso? Nós não somos nada. Mas o que move o universo é o pensamento coletivo. Se coletivamente todos estiverem preparados para fazer a mudança, essa mudança vai acontecer. O Bolsonaro foi eleito por um pensamento de uma mudança coletiva. Foi ou não foi? Foi uma mudança. Todo mundo plasmou essa vontade. Ele vai e foi, gente. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Nossas ações determinam aquilo que nós pensamos. Então não adianta você querer se disfarçar, né, mudar a sua condição, querendo ser quem você não é, que você não vai conseguir, porque uma hora você vai aparecer aquilo que você é, porque você é aquilo que você pensa, né? Agora está todo mundo falando, olha, você não viu aí a Peppa Pig, que é uma sem vergonha, que é uma pilã? Gente, quem não conhece a Peppa Pig, lá da revista Veja anteriormente, ela era uma prostituta lá no estado do Mato Grosso, lá em Cuiabá, gente. Poxa, vamos pensar um pouco, ela se envolvia com o poder em Cuiabá. Vocês entenderam? E o que acontece? Uma pessoa dessa, a essência dela é essa, ela não vai mudar a essência dela, ok? Ela está lá pelo poder. Vocês não observavam que tudo é eu? Cadê o nós? Cadê o coletivo? Nós estamos aqui para fazer o coletivo, né? Vocês observaram que tudo que ela fala é eu? Gente, não dá, não existe o eu. Vocês viram que o eu não significa nada no universo. Vocês viram o tamanho que nós somos? Tá? É ridículo o eu, né? Nós temos que ser nós, ou seja, o pensamento tem que ser coletivo, tá certo? Quando você vê muita estrela para pouco céu, cai fora, gente, tá? É o egocentrismo, o egoísmo, é muito radical o egoísmo dessas pessoas. Então nós temos que fugir dessas pessoas, tá certo? Mesmo porque a maioria dos egoístas, eles são tremendamente centrados no quê? No seu próprio egocentrismo, no quê? No poder, tudo pelo poder. É o dinheiro, é o poder na política, é o poder social. Vocês podem observar que quem tem o poder realmente nem aparece, nem está lá, né? Está escondido. Por quê? Porque não quer aparecer, não é isso? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A colocação desse vídeo foi mais para a gente entender que nós temos que criar a nossa consciência coletiva libertária. Nós temos que nos libertar desse domínio que aconteceu no Brasil, que foi o domínio, né, da teoria comunista, de um grande pensador comunista para o mal. Eu vou falar dele depois, tá? Saul Alinsky, que foi o guru, quem não sabe, da família Clinton, principalmente da tese da Hillary, foi ele um dos principais. Quem foi Saul Alinsky, gente? Para vocês terem uma ideia, o Alinsky é um radical de esquerda, tá? Que ele começou militando com Frank Nietzsche. Quem era Frank Nietzsche? Frank Nietzsche
era exatamente o caixa controlador ou guarda-livro de Alphonse Capone, né? Dá para ser gente boa um cara que é guru do Frank Nietzsche? Não dá, né, gente? Tá certo? Então, infelizmente, Hillary Clinton e a grande parte dos democratas americanos seguiram exatamente as 13 regras que a Linsky descreveu e muito bem descrita, que são as 13 regras para radicais, tá bom? E ele dizia o seguinte, que o maior revolucionário que houve na Terra foi o capeta, porque ele conseguiu, né, enganar Deus e fazer seu próprio reino, né? Então, para vocês terem uma ideia de como esse cara tem uma mente dominadora e doentia, tá? Existe nesse todo ínterim, né, do comunismo, tá? Se vocês não sabem, mas como que começou isso? Com a sociedade, antes de se organizar em grandes cidades, eram compostas de pequenos burgos, né? De pequenas cidades, onde não tinha um comércio, antigamente não existia indústria. O povo vivia do quê? O povo vivia da colheita, né? E dos pequenos afazeres, e todo mundo tinha lá a sua própria condição de subsistência, uma roca para fazer tecido, para fazer roupa, tinha sapato, improvisava-se fazer calçados, né? Então não era uma indústria, não existia industrialização. A industrialização começou a aparecer no momento que a sociedade começou a se organizar em grandes cidades. Ou seja, você vai falar para um cara do campo que esse cara do campo, ele vivia uma vida tranquila, porque no campo você não tem as necessidades que você tem numa... Você vai falar para o cara do campo, você tem que aguardar 6 horas, pegar o carro, pegar uma margem, não existe isso lá. O cara vai dizer, tá louco? Né? Eu estou aqui tranquilo, você está querendo me colocar naquele inferno? Então, a sociedade começou a se organizar em cidades e, por óbvio, começaram a aparecer pensadores que começaram a revolucionar essa condição que estava existindo, que no momento em que se organizava em cidade, cada um procurava fazer aquilo que ele tinha por mérito. Quem sabia fazer sapato, montou uma sapataria. Quem sabia fazer camisa, montou uma camisaria. Quem sabia fazer meias, fez uma fábrica de meias, né? Quem sabia fazer tamancos, fez tamancos, e assim sucessivamente começou a aparecer as indústrias. Por quê? Porque começou a aparecer necessidades na cidade. E a cidade, diferentemente do campo, são áreas concentradas, onde vivem várias pessoas em várias atividades. E isso começou a ter o quê? A atividade industrial. Começou a aparecer a indústria. Na Revolução das Máquinas, quando James Watt ele inventou a primeira máquina a vapor, aí sim catapultou a Revolução Industrial. Aí começaram a surgir o quê? Colônias em volta de determinadas fábricas, né? Para poder subsistir essas fábricas de mão de obra. Foi aí que começou a expandir as grandes cidades e começou a aparecer os teólogos. Quem eram esses teólogos? Os vagabundos que não arranjavam emprego, não tinha meritocracia, não queria trabalhar. Começou a agitar politicamente, formando o quê? Sindicatos, ok? Que foi uma das primeiras condições da formação da esquerda, é o sindicato. E depois do sindicato, por óbvio, começou a partir os grandes pensadores. Ou seja, se você pegar Marx, começou a vir em quê? No princípio do século XIX, 1820, 1830, né? Foi lá que surgiu o pensamento do Capital de Karl Marx, que dizia assim, vocês estão sendo explorados pelos grandes capital. Inventou aquela teoria da mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia não é nada, não tem nem definição, né? Mais-valia, ele dizia que era a diferença daquilo que era produzido, que o burguês lá, porque o burguês era chamado dono da fábrica, o dono do comércio, que o burguês ganhava em cima do trabalho feito pelo trabalhador. Mas espera aí, quem que correu o risco? Foi o trabalhador ou foi o dono do capital?
foi o dono do capital. Então esse negócio de mais-valia é um absurdo, ele não existe nem definição para isso, né? Então começou a surgir essas teorias que começou a destruir o tecido social formado. Só que o comunismo não dava certo. Por quê? Porque com a industrialização e com a livre iniciativa, o povo, o trabalhador, o operário, ele começou o quê? A melhorar de vida, não é isso? A vida dele começou a ficar melhor. Ele falou, pô, por que eu vou fazer essa besta dessa revolução? Esse cara é louco, né? A minha vida está melhorando. Aí eles não se conformaram com isso e começaram a criar a teoria do caos, a teoria da revolta, a teoria crítica, tá bom? Então surgiu nessa época a escola de Frankfurt, né, que é a escola mais esquerdista que existe, tá ok? Dentro das escolas comunistas é a mais esquerdista de todas, é a escola de Frankfurt. Tanto que lá só tinha vagabundo, não tinha pensadores que colocavam a ciência acima de tudo, tá? Começou a criar uma ciência subjetiva, né? E da ciência subjetiva eles começaram a fazer o domínio das mentes, né? Aliás, o domínio de mente é uma ciência subjetiva. Hoje a gente vê que ela não é subjetiva tão assim, porque vocês viram a experiência da Fenda que prova que não é tão subjetivo assim. Ou seja, o universo conspira, tá? Para aqueles que pensam, e todos que pensam, que conseguem fazer uma reflexão, tá certo? Conseguem descobrir o seu livre-arbítrio, porque não tem coisa mais cara do que o seu livre-arbítrio com responsabilidade. Eu tenho alguns gurus que depois eu vou passar aqui para vocês, como eu disse, eu vou passar depois um vídeo. Infelizmente eu não tenho som, não posso passar isso com muita... Vocês viram que nós, com uma certa deficiência, passamos ali mais para vocês terem um entendimento, mas o professor José Munir Nasser foi um dos grandes pensadores. Eu até aconselho a quem puder assistir o vídeo desse homem, tá? Um outro grande pensador foi Roberto Campos, né? Que realmente mudou toda a teoria. Ele pegou o Brasil, que estava na 7ª economia, na 49ª economia do mundo. O Brasil, quando os militares assumiram, era a 49ª economia, tá certo? Ele vinha de várias sucessões do governo Vargas, né? Quem deu o primeiro catapulto depois do governo Vargas foi Juscelino Kubitschek, mas de uma maneira equivocada, porque governar não é abrir estradas, governar é fazer o quê? Ferrovias e hidrovias, que fez os Estados Unidos. Mas o que fez os Estados Unidos? Como ele tinha dado a CSN para o Brasil na Segunda Guerra, para que o Brasil pudesse apoiar os Estados Unidos, porque o Vargas era um esquerdalha e era um grande, infelizmente, nazista, era um nazi-fascista, né? Se vocês verem a história do Vargas e Perón na Argentina, são os dois paralelos iguais, tá? E o que aconteceu? Os americanos falaram, bom, agora que eles têm a CSN, vamos tacar pimenta no rabo deles, senão eles vão dominar a gente. O que nós vamos fazer? Eu dou dinheiro para o Brasil sim, mas só se for para abrir estrada. Por quê? Porque ele abrindo estrada, o que ele ia fazer? Ia trazer as indústrias automobilísticas americanas para o Brasil. Tanto que nós só tínhamos quem? Ford e GM, era o domínio. Vocês lembram disso? Quem é da minha idade, quem é dos velhos tempos, lembra que só tinha 2 indústrias automobilísticas. Depois surgiu a Volkswagen, mas acabamos tendo só 3 indústrias, né? A alemã Volkswagen e o resto era americana, era a Chrysler, era a GM, era a Ford. Quem ficou, a Chrysler ficou o pé aqui várias vezes, mas não quis continuar. Mas ela já esteve aqui várias vezes, ok? A Studebaker, várias outras empresas americanas começaram a vir para o Brasil, justamente por quê? Porque o Brasil começou a ter o aço para fabricar o automóvel, tá certo? E precisava dar uma demanda de automóvel, porque os Estados Unidos precisavam receber royalty. Alguém tinha que financiar os Estados Unidos. Quem financiava os Estados Unidos? Era royalties das empresas multinacionais que estavam fora dos Estados Unidos. Uma das empresas, um dos países que tinha multinacionais mandando reserva para os Estados Unidos, um dos grandes emissores de reserva para os Estados Unidos foi o Brasil. A Argentina também fez isso, né? Mas na América do Sul, o Brasil era um dos principais países que mandava royalties para os Estados Unidos.
Com esse royalty, os Estados Unidos financiou as várias guerras e os vários domínios que ela teve nos vários países do Pacífico, né? Para quem não sabe, as Filipinas eram um domínio dos Estados Unidos.